Vamos fazer vídeo. Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Hoje eu vou dar a indicação de 3 livros de literatura sobre o luto. Não falarei da parte psicológica e também não é um vídeo teórico. Só vou apresentar os livros, alguns já tem resenha aqui no canal. E é uma indicação para você que procura algo sobre o tema. E no nosso caso, vou nem mentir, o Arthur e eu, claro, nós estamos enlutados, porque o irmãozinho dele morreu na semana passada, então 28 de novembro foi um dia muito triste e acabou de completar uma semana ontem. E o canal não vai parar, mas eu tô respeitando o luto do Arthur, que sempre foi o Cão que Lê, o Ivo não. Quem tá aqui me acompanhando desde o começo, desde sempre, já deve ter visto o Ivo em alguns shorts, e de vez em nunca ele aparecia. Já estava muito doente, não quero ficar falando dele, que a ideia não é chorar, é só para dar mesmo uma satisfação. E enfim, vai continuar, as coisas continuam. Aí eu pensei, como, né, que a gente tá tão enferrujado, ele que já não queria ficar muito aqui nesse ambiente, como retomar, né, sendo que a vida são eternos ciclos, são eternos fins e novos inícios, é isso, não tem mais muito para falar. Uma semana ainda é muito recente, eu recebi sim presentes, livros de presentes, porque eu tô falando assim, porque eu quero muito agradecer, quero mostrar esses livros, queria ter feito um balanço, mas o mês de novembro foi um mês muito difícil, pela piora do quadro do seu irmão. Enfim, vida segue, como disse, não vou enrolar muito, são 3 indicações, 2 aqui já tem resenha, preciso só desenferrujar, porque foram, né, apesar do Ivo, o quadro dele foi se agravando, né, então eu tive muito tempo para ler, né? Agora, essa semana eu li até menos para poder distrair o Arthur, porque o Ivo ainda assim teve outros irmãos, o Arthur não. E quando o Arthur veio, o Ivo já era velhinho, enfim, não quero me alongar nisso aí não. O momento não é fácil, mas nada que uma elaboração de um luto bem feita não faça com que a gente supere, enfim, e siga. Então, assim, vocês vão ver muita coisa do Arthur. Quero fazer novos livros, novos vídeos de resenhas, mostrar os livros que eu ganhei. Tô devendo resenhas de presentes, inclusive, de várias leituras que eu já estava do último vídeo devendo. Então, assim, foi um ano bem atípico. Eu, de novo, com caixas. Irei mudar outra vez. Enfim, a vida também é uma eterna mudança, sim, continuarei aqui na cidade, mas aí também não é papo para este vídeo. Então, a todos que me escreveram de algum modo, seja pelas outras redes sociais, seja por mensagem de qualquer tipo, ou seja, nas não mensagens também, tá, gente? Eu não tenho crise com isso e eu respeito a forma de cada um lidar e achar como que será melhor para outra pessoa. Então eu tenho todo mundo com muito carinho, que eu também tenho o meu jeito de quando algum amigo, alguma pessoa perde alguém, como lidar, né? Enfim. Então saibam todos que eu recebi tudo com muito carinho, não precisavam dar presentes de livros, mas eu achei bonitinho quem me enviou, que é para que eu não desistisse. Já obviamente não vou, a parada seria necessária, porque, enfim, né? Já me alonguei, como sempre, com delongas, mas já sei. Vamos aqui às indicações que eu pensei, bom, acho que cabe, né, nesse momento, até de eu retomar tudo. Por favor, deixem qualquer comentário, eu ficarei muito feliz. Já somos 2.290 pessoas, o canal completará em março 3 anos e eu tô muito feliz, eu gosto muito, e a leitura é uma válvula de escape pessoal e é meu hobby favorito, enfim. Quem sabe ainda hoje eu consiga gravar uma outra resenha de alguns livros interessantes que eu andei lendo. Se não, me desculpem, não quero deixar em falta, porque eu gosto e eu sei que tem muita gente aqui que gosta dos meus vídeos também. Assim penso eu, né? Bom, então vamos lá. 3 livros. Vou começar por um português, José Luís
Peixoto, acho que logo no início do canal eu fiz essa resenha. Eu comprei despretensiosamente este livro anos atrás, chama Morreste-me, que eu achei lindo este título. É um livro muito curtinho e a diagramação dele também favorece. É uma carta de alguém que estava de luto foi pelo pai dele. Foi pelo pai dele, ó, já. Como eu tô com a cabeça ainda não muito para literatura, então não quero falar nada errado, mas aqui o pai dele morreu e a carta foi uma forma que, assim, não tem certo e errado, gente, em processo de luto, não existe. Existem em si as etapas, mas eu não quis pegar nenhum livro de teoria psicanalítica ou de psicologia em geral, porque não é o foco uma aula, não tô nem com cabeça para falar disso agora. Mas aqui, quando eu li, é uma carta muito triste. Só um parênteses, diferente do Carta ao Pai do Kafka, que ele lascou, né, o pai dele, aqui não. Aqui é aquela carta que é puro sofrimento, de alguém que está sentindo a falta de alguém que gostava. E nada melhor que para um escritor colocar no papel. Quando a gente coloca no papel, também ajuda muito no luto, mesmo que você não seja escritor, escritora. Se você estiver passando nesse momento por um processo de luto de alguém que você ame muito, e os animais entram, tá? Perder um animal é equivalente a perder, sim, a uma pessoa pelo processo afetivo, mas não quero me alongar aqui. Procure a ajuda de um profissional que vai saber te ajudar, acredite. Embora eu seja profissional, a gente também não está imune ao processo, mas se você estiver encontrando dificuldades, não deixe de procurar um profissional, não. De qualquer modo, fica a dica que ele usou aqui, ponha no papel. E eu tô falando de luto de morte, morte, morte. Eu não tô falando aqui de melancolia, que é um outro tipo, mas talvez, se vocês deixarem no comentário, Samantha, um dia que você quiser explicar a diferença entre luto e melancolia, talvez eu explique. Mas aí não vou muito prometer datas, porque esse ano eu descumpri praticamente todas. E vocês que estão aqui me acompanhando são testemunhas disso. Bom, José Luiz Peixoto, este português, Morreste-me, escreveu para ele mesmo. Acabou que virou este livro, uma carta-livro. São 60 e poucas páginas. Vale a pena. Por que você vai falar? Para ficar triste? Bom, quem gosta, eu colocaria numa lista de livros tristes. Mas vale a pena porque tem pessoas que se sentem muito sozinhas, né, nesse momento. E acontece com todo mundo, acomete todo mundo, porque a maioria das pessoas já perdeu alguém, entenda de novo, né, seres humanos e animais, seres vivos em geral, que tinham um afeto que gostava, e aí com a perda vem aquela sensação de, nossa, deixa eu ler alguma coisa a respeito. Teria muitos outros livros para mostrar, mas aqui eu quis me ater àqueles que as pessoas, de que modo talvez essa ideia, né? Eu coloquei 3 livros sobre luto, é verdade, mas como cada um reagiu. Então aqui ele reagiu escrevendo essa carta, que obviamente nunca foi endereçada a ninguém, não é propriamente uma carta, eu diria uma catarse. Uma catarse no sentido, deixa eu colocar tudo no papel que eu tô sentindo, o que eu gostaria de ter dito, o que ficou por ser dito, e ele fez isso belamente. O título por si só já valeria a chance da leitura desta obra. Então, Morreste-me. Fica aqui essa indicação. Eu gostei muito. Agora me fugiu na cabeça, mas ele tem... Agora me fugiu, então eu não vou nem adentrar muito. Morreste-me. Esse eu gostei muito. Vou falar de essa autora, ano passado, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Não foi com o livro branco, mas foi o que eu li o ano passado, então tem vídeo resenha aqui no canal só deste livro. Diferentemente deste português, eu não gostei muito deste livro da autora sul-coreana, da Han Kang. Eu não gostei, mas assim, eu lembro que eu disse lá naquele vídeo e digo aqui também. Eu respeito muito o luto de cada um, só quem sabe a dor do que está sentindo sabe como é, e ela também escreveu. Então a ideia aqui do livro branco é um livro, eu não diria capítulos, lá na resenha eu explico melhor, mas são partes no sentido, ela dá o título e aí ela escreve alguma coisa como se fossem capítulos, mas não é, porque não é um livro em sequência. Aqui também ela estava elaborando o luto, de quem foi aqui mesmo? Não vou lembrar agora de cabeça, mas ela estava elaborando um luto. E tá aí, né, a questão do branco, né? O branco aqui é a temática.
o tom do livro é a cor branca, então todo o processo de luto aqui, de certo modo, faz uma referência ao branco. E se a gente parar para pensar, né, o branco é a ausência de todas as cores, então tem muito branco, muito ausência de tudo. É fragmentado? É. Este livro, de Vendo Morreste-me, que é a carta que você vai acompanhando, embora também não tenha uma sequência lógica, não é fluxo de consciência. Aqui eu também não diria que é isso, aqui eu diria que é como uma pessoa enlutada, às vezes a cabeça funciona de modo fragmentado, com lembranças que vêm, que vão, lembranças boas, lembranças não tão boas, aquele branco, aquele vazio que fica de quem parte, e aí como lidar com isso. Eu não gostei, mas, de novo, respeitando o luto dela, porque foi o que ela, enfim, teve vontade de escrever, e o modo também que acredito eu tenha muito ajudado a superar esse momento muito difícil. Então, tá aqui. Vou reiterar para você que está aí me vendo, escreva. Se não para virar um livro, para você mesmo, para pôr no caderninho, para trabalhar junto com o seu psicólogo, isso ajuda demais nas fases iniciais e durante também a elaboração do luto, que não tem data definida para começar, para terminar. Pois bem, então a gente tem aqui a Han Kang, o José Luiz Peixoto, são 2 livros que tem resenha aqui no canal. Um que eu li para elaborar outro luto, mas eu não fiz resenha aqui no canal, eu ainda não tinha um canal, foi no finzinho de 2021, do C.S. Lewis, que sim, ele é o autor de Crônicas de Nárnia, para quem nunca ouviu falar e de repente esse vídeo apareceu sem querer por causa do título. C.S. Lewis, um cristão, e este livro chama Anatomia de um Luto. E eu não sei porque que eu não gravei, não gravei que não tinha o canal, isso é óbvio, mas a gente tá falando de um livrinho curtinho, de 100 páginas, em que aqui também, então assim, os 3 têm isso em comum. Aqui também ele colocou no papel o luto que ele estava passando pela esposa. Só que por que eu mencionei o fator dele ser cristão, e cristão, bem cristão? Porque ele colocou em xeque Deus, de certo modo, aqui, né? No sentido de, poxa, tinha que isso acontecer comigo? Cadê Deus nessa hora? Enfim, que faz parte da negação, da raiva, de todas as fases do luto, que eu não vou me adentrar aqui. Então ele escreve diferentemente desta forma mais prosa poética do Morreste-me, e diferente do livro branco, que é muito fragmentado. Aqui tem um pensamento talvez mais coeso, mas não tão triste quanto esses outros 2. É triste, porque ele está mencionando a esposa que ele amava e que faleceu, mas tem esse tom ainda, no meio do processo que ele está passando, da elaboração do luto dele, de raiva de porque comigo, porque levou ela, que era uma pessoa assim, assado cozido, porque fez isso comigo, Deus, eu que acredito tanto, eu precisava disso, sabe, esses questionamentos. Então aqui tem uma mistura de questionamentos em relação a por que Deus permitiu que ela fosse tirada dele, e ao mesmo tempo ele lembrando dela, das coisas. Então é uma mistura. Não diria que é um fluxo de pensamento, diria que também foi alguém que sentou e começou a pôr no papel, mas extravasou. Raiva com tristeza. Então aqui você encontra isso. Só vou ler aqui atrás, porque como não tem vídeo resenha desse, só para você saber um pouquinho mais do que trata esse do C.S. Lewis. Ó, escrito após a trágica morte de sua esposa, como uma forma de sobreviver aos momentos insanos do meio da noite, a anatomia de um luto é a reflexão honesta de C.S. Lewis sobre as questões fundamentais da vida, morte e fé em meio à perda. Esta obra contém as reflexões precisas e genuínas de Lewis sobre aquele período. Nada menos demoverá um homem, ou pelo menos um homem como eu, de seu pensamento meramente verbal e de suas crenças meramente nocionais. Ele tem de ser nocauteado antes de cair em si. Apenas a tortura revelará a verdade. Somente sob tortura ele mesmo a descobre. Aí aqui fecha aspas.
Este é um registro belo e inflexivelmente honesto de como até mesmo um crente firme pode perder todo o senso de significado no universo e de como ele pode gradualmente se recompor. Então, se você nunca deu uma chance para este livro e tiver no momento de luto, eu super recomendo. E é bonito ver essa, não diria uma dicotomia, mas aqui atrás resumiu bem, né? Essa questão, essa dúvida. Porque é isso, né? É morte, é vida, é fé. E aqui, assim, ele é um crente, mas independente disso, qual é a sua fé? Qual é o questionamento deste momento, né? Enfim. Então aqui a gente tem Anatomia de um Luto, Morreste-me e o Livro Branco. São as 3 recomendações que eu deixo para quem quer ler livro de literatura, não um livro mais técnico, mesmo que para leigos, que não seja, não vou dizer tipo manual, mas que não seja explicando o porquê do luto, ou tipo, eu não quero mencionar nenhum outro, eu só quero deixar essa indicação de 3 livros de literatura que, através da escrita, colocaram sua dor no papel. Então, eu gosto muito desse tipo de livro. Cada um passa do seu jeito e pronto, é a retomada do canal. Você quer se despedir, Arthur, aqui do pessoal? Que aqui, quando ele tá aqui dentro, ele tá a pura cara da tristeza. Quando ele sai e vai lá fora, pelo menos as pessoas entretêm ele um pouco. Triste que a gente não sabe o que fazer, né, com o luto de um cachorro. Porque eles também ficam enlutados. Quer se despedir? Não. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as 3 sugestões. Vem, Arthur. Vem, neném. Vem. Ó, eu vou respeitá-lo. Essas foram as 3 indicações. Obrigada pela compreensão de todos. Desculpa aqui o mal... essa perda de jeito de retomar o canal, mas enfim, sigamos. Já é dezembro, vou tentar gravar o máximo de resenhas para poder depois fazer o balanço final no começo do ano que vem, dos livros que foram lidos. Enfim, foi muita coisa lida e pouca coisa gravada. Um ano atípico na minha vida, com esse finalzinho triste, mas que faz parte da vida. Aqueles que a gente ama vão partir também. Gente, obrigado. É isso, e até os próximos vídeos aqui do canal. O cão que lê. Dá tchau pro pessoal. Não, você vai sair junto. Eu não tô deixando ele sozinho, porque ainda não desensibilizei-o para ele ficar sozinho, sem eu aqui em casa. Enfim, tá aí o cachorro enlutado, mas que vai continuar com o canal dele, sim, é claro. Gente, obrigado por tudo e até os próximos vídeos dele. O cão que lê. Peraí, neném.